Olá, alunos, mais uma vez aqui no Laboratório de Ciências e vamos para mais um vídeo de aula prática e novamente vamos falar sobre células, tá? E dessa vez eu vou mostrar para vocês as maquetes que eu fiz da célula animal, vegetal e bactérias. Aqui estão os modelos da célula animal, da célula vegetal e da célula bacteriana. Vamos ver as estruturas e as diferenças e semelhanças entre elas. Então, vamos iniciar com a observação da célula animal. E vamos falar sobre a célula humana, né? Então, o ser humano também é um animal, tá? Então, eu usei bolas de isopor de diversos tamanhos para representar a célula, tá? Então, aqui, na parte exterior da célula animal, temos a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma fina película que reveste todo o conteúdo da célula, protegendo todo o conteúdo celular. Se a membrana plasmática for furada, todo o citoplasma, todo o líquido do seu interior extravasa e a célula morre, tá? Então, além de envolver e proteger a célula, a membrana plasmática tem uma segunda importante tarefa, que é realizar a permeabilidade celular. O que é permeabilidade? A entrada e saída de substâncias do interior da célula. Tá? Então, a membrana plasmática, ela permite a entrada de substâncias que ela precisa, tá? Nutrientes, água, oxigênio, glicose, hormônios e todas as substâncias que ela precisa para funcionar e sobreviver. E quando ela produz energia, ela também produz resíduos, né? Gás carbônico, ureia, ácido úrico, etc. Então, todos esses resíduos serão o quê? Eliminados da célula e tem que passar pela membrana plasmática. Essa capacidade de entrar e sair das substâncias através da membrana se chama permeabilidade celular. Tá? E em volta aqui eu coloquei essas fitinhas que representam a constituição da membrana. Então, aqui em laranjinha, nós temos duas camadas, de lipídios, que são gorduras. Então, a molécula de lipídio, ela tem aqui uma bolinha e um rabinho. Um rabinho e uma bolinha. Então, ela forma uma camada dupla de lipídios. E entre esses lipídios, nós vamos ver o quê? Aqui em verdinho, proteínas estruturais, mais proteína aqui, mais proteína aqui, mais proteína aqui, aqui. Então essas proteínas, ela vai dar estrutura, como se fosse alicerce a essa membrana, tá ok? E ela também forma poros na membrana, etc. Então nós dizemos que esse modelo de membrana é o modelo de mosaico fluido. Tá? Por quê? Parece um mosaico, tá vendo? Bonitinho. E fluido por quê? Tem fluidez, permite a entrada e saída de substâncias da célula. Tá ok? É essa substância, principalmente os lipídios, que vão dar o quê? Essa capacidade de permeabilidade, de fluidez da membrana. Tudo bem? Agora, se eu tirar a membrana plasmática, o que eu vou ver lá dentro? Eu vou ver o citoplasma, certo? Então, aqui está o interior da célula animal. Olha que lindo que eu fiz, tá? Isso tudo com massinha de modelar, tá? Então, aqui dentro do citoplasma, nós temos o núcleo celular. Então, eu vou retirar o núcleo e falar dele daqui a pouco, tá? Então, retirei o núcleo. O que eu estou vendo aqui? Toda essa parte amarela é o citoplasma. E mergulhado no citoplasma, que é um líquido gelatinoso, vamos ter as organelas citoplasmáticas.
O que são organelas? Pequenas estruturas, muito pequenininhas, que só são visualizadas ao microscópio eletrônico, tá? E o que faz essas organelas? As funções vitais da célula. O que é uma função vital? As funções que permitem a sobrevivência da célula, tá? Então eu fiz aqui, modelei com massinha algumas organelas, as mais importantes. Então aqui, retículo endoplasmático liso, e aqui, retículo endoplasmático rugoso, porque tem essas bolinhas, que são os ribossomos, que fazem a síntese de proteínas. Aí o liso faz o quê? Ele não tem ribossomo, então ele não faz a síntese de proteínas, faz só a circulação das substâncias. O retículo rugoso faz a circulação e a síntese de proteínas, que são os ribossomos. E vocês estão vendo que livre no citoplasma também vamos ter ribossomos livres, né? Que vai fazer a síntese de proteínas. E essas daqui, em azulzinho, nós temos a mitocôndria, que vai fazer a respiração celular, produzir energia, tá? Caiu aqui o nosso complexo de Golgi. São saquinhos que armazenam a substância produzida no retículo e ele vai fazer a secreção dessa substância, tá? Vai jogar fora da célula as substâncias que ela produz, tá ok? E aqui em rosinha nós temos os lisossomos, que contém enzimas digestivas que vai fazer a digestão de partículas internas dentro do citoplasma. E aqui, esse branquinho aqui, são um conjunto de túbulos chamados centríolos, que vai ter importante participação no processo de divisão celular. Tudo bem? Esses são basicamente as principais organelas citoplasmáticas de uma célula animal, tá? E agora vamos ao núcleo da célula que eu retirei lá de dentro do citoplasma. O núcleo dos animais é um núcleo organizado. Elas são células eucarióticas. O que significa isso? Que o núcleo é revestido por uma membrana. A membrana do núcleo é igualzinha à membrana plasmática. É a mesma coisa, gente. Ela só muda de nome. Membrana plasmática porque reveste a célula. E membrana nuclear porque reveste o núcleo. Vai ter a mesma propriedade de permeabilidade e tudo mais. Certo? A mesma constituição lipoproteica. Tá? E nós chamamos a membrana nuclear de carioteca. Cário, núcleo, teca, fechado. Então, carioteca, membrana que fecha o núcleo. Então, membrana nuclear. Tá? Então, carioteca é a membrana que envolve o núcleo nas células eucarióticas. Fechado. Cárion, núcleo. Então, seria o núcleo fechado por membrana. E se eu abrir o núcleo, o que nós vamos ter aqui dentro? O DNA. O material genético do ser humano, do ser vivo. Tá? Ah, professor, o material genético é barbante? Então, eu representei através de barbantes azuis e rosa o DNA do ser humano. Tá? O DNA são fios extremamente finos, moléculas gigantescas que formam fios. Cada fiozinho desses se chama cromossomo. E por que eu fiz um azul e um rosa? Na célula humana, nós vamos ter 23 cromossomos que veio do pai através do espermatozoide e 23 cromossomos que veio da mãe através do óvulo, formando um par, o par de cromossomos homólogos. Então o ser humano normal tem 23 pares, ou seja, 46 cromossomos. 23 que veio do pai e 23 que veio da mãe. Então vocês concordam aqui comigo, né? Acreditem em mim, que aqui eu tenho 23 barbantinhos azuis e 23 rosas, representando os cromossomos da espécie humana.
tá? Que está dentro do núcleo. E o que vai fazer esses cromossomos, o material genético? Vai controlar todo o funcionamento da célula e é ele que vai determinar todas as características genéticas do indivíduo que serão transmitidas de geração a geração. Você é como você é, por quê? Por causa do DNA que você recebeu da sua mãe e do seu pai. Ok? Então vamos montar novamente a célula animal. Então aqui nós temos o citoplasma. Vamos colocar o núcleo aqui dentro. Olha que bonitinho, tá? É assim que você vê ao microscópio, tá? Você vê só a parte de cima. Membrana, citoplasma e núcleo. Mas a célula, na verdade, gente, ela é assim, tridimensional, né? Como se ela fosse uma esfera, né? Ela é uma esfera assim, ó, tridimensional. Tá? Tudo bem? E aqui, gente, eu fiz a mesma coisa, só que bonitinha, pequenininha, né? Então eu fiz uma célula mais simples, mostrando membrana, citoplasma e núcleo, sem ter as organelas, tá? Um modelinho mais simples, para a gente estar explicando, né? Antes o mais simples, para depois mostrar o mais complicado. E eu fiz ao contrário, comecei com o mais complicado e estou mostrando o mais simples, né? E aqui o núcleo, gente, olha que bonitinho, também o DNA aqui dentro, tá? Do núcleo. Aqui está a carioteca, bonitinha, do núcleo, o citoplasma, bonitinho, e a membrana plasmática em volta. Tudo bem? Agora vamos ver a célula vegetal. Olha que linda que é a célula vegetal, bem colorida, laranja, né? Eu fiz a célula vegetal, ela tem uma diferença. Ela tem uma parede celular feita de celulose. É um açúcar duro e resistente que reveste toda a célula vegetal. O animal não tem parede celular. O animal só tem o quê? A membrana plasmática, tá? Então aqui eu representei para vocês a constituição da parede celular, celulose. Então aqui está representando, ó, as fibras que formam a celulose, que mantém a célula vegetal dura, rígida, resistente, impedindo que a célula perca água, evita a desidratação, tá? Agora, se eu abrir aqui a parede celular, o que eu vou ter aqui dentro? A célula vegetal propriamente dita. Nossa, é igualzinho à célula animal? Essa parte sim. Então a membrana plasmática é idêntica. Então qual a primeira diferença? A célula vegetal tem parede celular, feita de celulose. E a célula animal, não. Tudo bem? Alguma dúvida? Então eu vou tirar aqui a célula vegetal da parede celular e vamos ver, ó, membrana plasmática, igualzinha à da célula animal, tem a mesma função, proteção e permeabilidade. Se eu abrir agora a célula vegetal, o que eu vou ver? O núcleo ali dentro e o citoplasma com suas organelas, tá? O núcleo é igualzinho da célula animal, tá? Então, ó, a carioteca, tudo bonitinho, e dentro do núcleo nós vamos ter o DNA, o material genético, que aqui eu representei só por fiozinhos azuis, tá? Tudo bem? Então, o núcleo, ele vai ter a mesma função de todas as células. Controlar a atividade celular, é o núcleo que controla tudo e é ele que determina as características hereditárias. E aqui nós temos o citoplasma da célula vegetal. Vamos ter outra diferença aqui, tá? Primeiro, a célula vegetal vai ter essas organelas aqui, ó, verdinhas, que é o cloroplasto. Tá vendo? Um monte de organelas verdinhas. Olha aqui. Cloroplasto. Que tem a clorofila no seu interior, que faz a fotossíntese.
A célula vegetal pega água e gás carbônico e transforma em glicose, jogando fora o gás oxigênio. Vocês já viram isso na fotossíntese. E o animal vai fazer o quê? Somente a respiração. Ele pega a glicose com oxigênio, produz energia e joga fora o gás carbônico. Tá? Entendido? Então, as células vegetais que têm cloroplasto, faz fotossíntese, são células autotróficas, que produzem seu próprio alimento. A célula animal, que não faz fotossíntese, é heterotrófica, tá? Ela vai tirar a energia do alimento que ela vai consumir, que a célula vegetal produziu, certo? Então aqui temos também retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, mitocôndrias. Então aqui, ó, mitocôndrias, eu estou meio perdido aqui. Mitocôndrias, tá? Então a célula vegetal, ela faz fotossíntese e também faz respiração celular, porque ela também precisa de energia, tá? E vocês estão vendo que aqui não tem centríolos. Então a célula vegetal não se divide? Divide, faz a mesma função, só que há uma outra diferença. A célula vegetal não tem centríolos, como a célula animal tem. A sua divisão vai ser um pouquinho diferente, tá ok? E aqui o citoplasma, né, gente? O líquido gelatinoso e as suas organelas. Tudo bem? Vamos remontar aqui a célula vegetal. Então vamos colocar o núcleo. Agora a membrana plasmática, formando a célula. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Vou fechar. E ela vai ter também a parede celular. Então a célula vai dentro da parede celular, que protege ainda mais, forma uma armadura na célula vegetal, protegendo a célula vegetal contra a desidratação. Tudo bem? E agora, para a gente terminar, a célula bacteriana. Ok? Então aqui, a célula bacteriana também tem parede celular. Feita de celulose também? Não. A parede celular da bactéria é feita de proteínas. Aí há outra diferença, tá vendo? Então aqui eu tenho a representação das proteínas, tá? Bem diferente da membrana plasmática, né, que é lipoproteica, e da parede celular da célula vegetal, que é feita de celulose. A parede celular da bactéria é proteínas. Abrindo, nós vamos ter a célula bacteriana aqui dentro. Então, eu vou tirar da parede e aqui está a célula bacteriana. Ela tem também membrana plasmática, igualzinha à célula vegetal e animal, a mesma constituição lipoproteica, permeabilidade, tudo igual. Agora, se eu abrir a célula, o que eu vou ter? O que é esse fio azul aí? DNA. Certo? Então é o núcleo? Sim, nós chamamos de nucleoide. Por que nucleoide e não núcleo? Porque o núcleo da célula bacteriana é procariótico. É desorganizado. Então a gente viu que a célula vegetal e animal são eucarióticos. Tem a carioteca envolvendo o núcleo, certo? A célula bacteriana, ela tem nucleóide, ou seja, o material genético está mergulhado no citoplasma. Não existe carioteca, ó. O material genético fica livre dentro da célula. Então a gente diz que tem um núcleo desorganizado. Ela é procariótica. E dentro, o citoplasma. Vocês estão vendo que o citoplasma é extremamente simples. Só tem um tipo de organela, que essas bolinhas pretas são os ribossomos, que fazem a síntese de proteínas. Tudo bem? Então a célula bacteriana, ela é extremamente simples. Muito menor, quando comparada à célula animal e vegetal, ó, muito menor. E muito mais simples. Um citoplasma muito simples com uma única organela, o ribossomo,
que faz a síntese de proteínas. E o núcleo desorganizado, não tem carioteca. O DNA fica o quê? Misturado ao citoplasma, formando o nucleóide. Tá? Fechando agora a célula bacteriana, a membrana plasmática, e ela vai dentro da parede celular, feita de proteínas. Tudo bem? Então, essa foi mais uma aula prática do nosso laboratório de ciências. É uma pena que vocês não estejam aqui para a gente fazer a montagem dessas maquetes todo mundo junto, né? Ia ser muito legal. Mas infelizmente, por causa da pandemia, tivemos que fazer sozinhos, tá? Então peguei massinha de modelar, modelei todas as organelas, né? É um trabalho bem minucioso, bem artístico, né? Então a parte de ciências também tem um pouco de arte, né? Ok? Aprendi muito com a professora Rosa, também pintura, modelagem, né? A Rosa me ensinou bastante, né? Como ensina vocês também, tá? Professora Marisa, né? As professoras de arte, tá? Então a gente tem que se reinventar um pouquinho aqui na pandemia. Espero que vocês tenham gostado, né, das maquetes. Eu, pessoalmente, achei que ficou bonitinho, tá? Ficou muito parecidos com uma célula de verdade, tá? Que a gente olhar as fotos no livro, vai ser muito parecida, tá? E da hora que vocês estiverem aqui em aula presencial, a gente vem aqui no laboratório para vocês verem essas maquetes, tá? Grande abraço para vocês, em breve estaremos juntos.